Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a regionalização do continente americano, ou seja, a regionalização da América. E essa palavra América, toda vez que a gente fala sobre ela, é importante a gente destacar alguns pontos. Primeiro, América tem sido muito utilizado como sinônimo de um único país, os Estados Unidos da América. Na verdade, os estadunidenses, seria o termo correto para a gente falar sobre eles. E isso está associado na história a personagens como esse aqui. Pois é, a América, ela criou uma filosofia onde os Estados Unidos é o país mais forte do continente. Mas, na verdade, a América é um conjunto de países que formam o continente americano. Por sinal, cabe a gente observar que a América é o segundo maior continente do mundo e que está localizado totalmente no seu hemisfério ocidental. Isso significa dizer que todas as terras da América estão localizadas à direita do meridiano central chamado Greenwich. Isso coloca o território americano em uma posição conhecida como Ocidente. A presença do território americano também está associada a algumas linhas e limites que a gente merece destacar nesse momento. Os limites são, na verdade, oceânicos, onde a gente pode observar aqui que existem três grandes limites oceânicos para a nossa região: o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Glacial. Observando cada posição dessa, a gente pode perceber que o continente americano ele tem uma distribuição territorial longitudinal. Isso quer dizer que ele é comprido, ou não largo, comparando com a Europa, e ele tem como característica também cortar várias zonas climáticas. Essas zonas são cortadas pelas linhas que a gente observa aqui do lado, que a gente chama elas de paralelos. São as linhas que dividem o espaço imaginariamente e criam zonas de distribuição territorial. Levando pelo mapa, é possível perceber que o continente americano estará cortado pelo Círculo Polar Ártico, posteriormente pelo Trópico de Câncer, linha do Equador e mais ao sul o Trópico de Capricórnio. Quando nós falamos de América, é importante questionar quem são os primeiros habitantes do nosso continente. E, na verdade, muitos livros abordam a chegada dos colonizadores à nossa região, mas a primeira ocupação humana da nossa terra, ela é formada basicamente por esses povos aqui, os ameríndios, os índios que ocuparam nossa região. Basicamente, a chegada do colonizador a nossas terras se deparou com algumas tribos indígenas ou povos indígenas bastante organizados, com destaque para três grupos: astecas, incas e maias. Esses três grupos eles já estavam na nossa região com civilizações bastante organizadas, e isso representa uma população nativa que vai passar por um processo de colonização. A chegada dos colonos à nossa região vai estabelecer para a gente uma nova classificação. A América vai ser conhecida aí agora como Novo Mundo. Vai estabelecer a formação de dois modelos coloniais distintos. A gente vai ter as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Isso vai ser muito importante para que a gente possa entender como será formada a economia futura desse continente e suas estruturas políticas e sociais também. Por isso, cabe ressaltar sempre essa tabela divisória para que você não esqueça desse cenário. O processo de regionalização da América traz para a gente inicialmente um questionamento: como nós vamos dividir essa América? E aí é observável dois tipos de regionalização. A primeira, ela estará baseada principalmente em critérios geográficos, e a América será dividida em três territórios: América do Norte, América Central e América do Sul. Para isso, é observado elementos da própria natureza, e essa regionalização ela é muito comum nos estudos da geografia, pois observa basicamente a paisagem. Porém, ela é reducionista, pois ela abandona critérios socioeconômicos e culturais. Por isso, se estabelece uma segunda regionalização também, baseada nos critérios coloniais, sociais, econômicos, políticos e na língua, que nós chamamos de duas Américas: a América anglo-saxônica e a América Latina.
Detalhando um pouco mais as nossas regionalizações, vamos falar primeiro sobre as três Américas. Essas três Américas, elas são divididas, na verdade, por critérios físicos, como eu já falei anteriormente, e a primeira delas que a gente comenta aqui para vocês é a América do Norte. Ela recebe esse nome basicamente porque todas as suas terras estão localizadas no hemisfério norte do mundo. Significa dizer que estão totalmente acima da linha do Equador. E representam 55% das terras do continente americano, mas em apenas 3 países: Canadá, Estados Unidos, México e uma porção de terra que não faz parte da América, a Groenlândia. Ela é porção territorial da Dinamarca, portanto ela faz parte do continente europeu, mas está fisicamente bem próxima do continente americano. A América Central representa apenas 2% do território da nossa região e está ainda subdividida em 2 territórios. A parte insular, que é composta apenas por ilhas, e a parte istmica, pequena porção de terra que liga a América do Norte à América do Sul. Já a América do Sul, ela representa 43% do território da América e está dividida em 12 países e é cortada pela linha do Equador, ou seja, é a porção do território continental que tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul ao mesmo tempo. Cabe ressaltar que um território que existe sobre essa região não pertence à América. É a Guiana Francesa, que ainda é uma possessão territorial da França, portanto também faz parte do continente europeu atualmente. Na regionalização em 2 Américas, nós utilizamos o critério histórico, cultural e socioeconômico. E assim nós teremos apenas a região anglo-saxônica e a região latina. A área chamada de América Anglo-Saxônica é aquela que é composta por povos que são descendentes de germânicos. Na verdade e na prática, eles foram colonizados pela presença do Reino Unido e também de povos europeus do norte. Isso fez com que a cultura daquela população seja um pouco diferente da cultura do restante do continente, começando pelo critério de línguas. Lá se observa muito mais a presença da língua inglesa e da língua francesa, como também outros elementos do seu próprio processo colonial, já que eles foram colônias de povoamento em sua grande maioria. Isso explica também que essa região apresenta um desenvolvimento econômico mais avançado, representando na sua grande parte países de primeiro mundo e industrializados. Portanto, há maior desenvolvimento econômico e uma divergência muito grande entre riqueza e pobreza do território do norte com o restante da América, que vai ser chamado de América Latina. Já na América Latina, nós temos um grande caldeirão cultural, onde os traços comuns entre todos os povos dessa grande região ficam associados às origens da língua, normalmente baseadas na língua latina, na economia, especialmente baseada no setor primário e no setor terciário da economia global, e especialmente também em critérios culturais, com destaque para a religião. Grande parte da América Latina tem base religiosa católica ou resquícios de religiões africanas, como é o caso do candomblé, que aparece em alguns países do nosso continente. Os países latinos costumam ser classificados normalmente como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso quer dizer que a maioria desses países tem uma indústria que depende da importação de produtos duráveis e acabados, normalmente eletroeletrônicos, produtos e bens de consumo em geral, e base da sua economia é feita com a exportação de matéria-prima, principalmente venda de minérios e produtos primários que são produzidos no campo e que servem de mão de obra para a indústria mundial. Portanto, para esses países, o seu papel produtor é muito voltado mais a uma economia de pobreza do que ao grande elemento de riqueza do mundo contemporâneo. Para a maioria desses países, a economia tem forte dependência dos países chamados de desenvolvidos. Logo, eles dependem da venda dos seus produtos para movimentar o seu próprio PIB, seu produto interno bruto, sua economia local e, consequentemente, apresentam forte dependência dos países da Europa e mesmo dos Estados Unidos. Atualmente destacando também grandes relações com países asiáticos como China. Compram produtos nesses países, aproveitando dos preços mais baixos que eles conseguem ofertar. E aí transformam esses produtos em bens duráveis em geral e que passam a revender no mercado global. Bem, gente, nós chegamos ao fim da primeira aula do nosso módulo de América.
Não esquece de responder os nossos exercícios sobre essa aula e assistir às nossas próximas aulas que estão aí, tá? Bons estudos e até breve!